você a respeito das características que desequilibram a energia feminina. Olá, meu bem, meu nome é Rosa Padilha e seja muito bem-vinda a mais uma aula do programa SIC Mãe Terra. Esse programa que pertence ao Instituto Arco 180 e que tem como objetivo ensinar a como ter a autonomia em seu processo de autoconhecimento feminino e ainda apoiamos ações beneficentes. E para a gente poder olhar para todo esse contexto das características da energia feminina, que desequilibra, é necessário também, em primeiro momento, a gente entender o que é essa energia. Porque a energia feminina ela é uma potência que é emanada pela fonte criadora da natureza. Ou seja, essa face feminina é como antigamente nas sociedades matrifocais ou matriarcais, ela reverenciada a deusa. Existia uma face da natureza que as pessoas, as mulheres, reverenciavam. E que essa deusa, essa fonte feminina, ela tem em si algumas qualidades. Como, por exemplo, ser doadora, ser ceifadora, renovadora e regeneradora da vida. Então, essa é a essência da energia feminina. E quando a gente começa a conhecer essa energia que rege essa face da natureza, é onde a gente pode perceber a si, porque a gente reverbera na humanidade essa energia e, consequentemente, conhecer pontos que a gente precisa curar e equilibrar em nós. Porque em algum nível do ser, quando há algum desequilíbrio na mulher, é um sinal que houve uma fragmentação do fluxo de alguma dessas 4 qualidades que eu já falei. Isso em todos os níveis. Então, a gente precisa também abrir, expandir o olhar da investigação. É para além do corpo físico. Olhar o nosso emocional, olhar o nosso mental, o energético. Afinal de contas, na verdade, quando chega no contexto físico, algum desequilíbrio, seja ele ginecológico, que é o mais, vamos colocar assim, mais específico da mulher, como endometriose, ciclo desregulado, mioma, SOP, qualquer desequilíbrio físico, ele se manifesta na mulher, porque ele, na verdade, já está enraizado no corpo emocional dela, já está enraizado em algum nível, no mental e no energético. Então, o físico, ele é o sinal mais palpável que a mulher tem a respeito de um desequilíbrio que ela tem, de alguma fragmentação dessas 4 qualidades que eu citei, tá? Mas, aqui, nessa iniciação que a gente faz de colocar a mulher para ter capacidade de ter autonomia no seu processo de autoconhecimento, ela não precisa deixar enraizar algo no físico. Ela tem condição de olhar a si pelo contexto emocional, mental e energético, exatamente para poder, nesse nível mais sutil, ela já fazer esse trabalho de se libertar dessas coisas, da energia do que está fragmentando. E, consequentemente, nutrir, deixar que o fluxo com essa energia da natureza, da face feminina, aconteça de uma forma mais equilibrada, tá? Então, é aquela história de que para a gente poder ter a energia feminina da gente em equilíbrio, a gente precisa olhar e ter essa referência. Quem é a minha referência enquanto energia feminina equilibrada, tá? E eu mesma, eu sou a prova viva, que a partir do momento em que eu entendi, por exemplo, que essa qualidade de sermos doadora, da mulher ter essa energia de doação, e que, consequentemente, ela tem uma natureza, ela tem uma essência mais receptiva, mais introspectiva, mais passiva, e que a fonte criadora, com sua sabedoria, deu a essa energia feminina manifestada na mulher, para que ela possa sustentar 2 corações, porque, segundo os saberes ancestrais, o ser humano ele tem no 4º chakra, ou seja, no cardíaco,
o vórtex, o centro energético para sentir a vida, para filtrar o que ele percebe da vida. Mas na mulher em especial, ela tem no segundo chakra o segundo coração. É o útero, que é o berço da humanidade. É onde fica guardado as memórias intrauterinas. Ou seja, fica guardado toda a ancestralidade daquele ser. E as frequências que aquela ancestralidade se conectou. E que isso influencia diretamente a caminhada do ser. Então, assim, ter consciência disso me fez ter mais autorresponsabilidade pelo que eu deixo enraizar em mim. Porque no meu despertar, quando eu comecei a estudar, a ter clareza disso, eu pude alcançar, por exemplo, na minha ancestralidade, 6 gerações para trás, coisas que eu guardava no meu ventre e que não fazia mais sentido eu ter. Então, assim, eu encontrei nesse despertar dessa consciência para essa qualidade de doadora, força para poder olhar para traumas e dores profundas que estavam enraizados no meu ser e que eu nem tinha consciência de que estava governando as minhas escolhas e que no final também impedia de eu alcançar os meus objetivos. Então, quando a gente investiga isso por essa consciência de entender verdadeiramente o que é ser doadora, a gente tem na nossa mão o protagonismo da gente vivenciar o nosso autoconhecimento. De uma forma autônoma, olhando para si, entendendo o que é a essência da energia feminina e se investigando. Isso significa que olhar para tudo isso é uma grande oportunidade. E uma coisa que faz com que desequilibre essa energia da doação é exatamente a dificuldade de dizer não. Isso enfraquece a mulher. Porque, infelizmente, foi com uma mentalidade incutida pelo patriarcado, de uma submissão do feminino, que fez com que as mulheres começou a permear entre as mulheres que ser doadora é sempre dizer sim. Mas é nesse sempre dizer sim que ela vai se anulando. Então, quando a gente tem na referência do que é a natureza feminina, o que essa frequência ensina, que é exatamente que para ser uma boa doadora é imprescindível a gente saber dizer não, tudo muda. E é muito sábio a gente poder se disponibilizar a aprender isso. A maternidade, por exemplo, é algo que está bem alinhado com isso que eu estou falando. Porque o ser mãe, ela tem, na essência, ensinar o limite ao outro. Ensinar o contexto emocional. Quem alfabetiza emocionalmente um filho é a mãe. E que nem tudo convém a ele. Mas para fazer isso, diante de uma mentalidade distorcida do que é ser doadora, as mulheres inúmeras vezes elas se perdem. Se perdem de si, de que o que é que eu nessa frequência de me doar para o outro, para o meu filho, até onde eu posso ir, dizendo sim ou quando eu devo dizer não. E é por isso também que quando a gente até escuta, por exemplo, algo do tipo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Percebe que veladamente estão permeando entre as pessoas, algo que está envolvendo algo que é extremamente sublime, em sua essência ela é sublime, que é a mãe, que é vamos dizer assim, o auge do que é ser uma doadora, com uma das coisas que mais desorienta o ser humano, que é a energia da culpa. Isso, para algumas pessoas, passa despercebido porque, inclusive, soa como algo positivo. E a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado de entender o que é essa qualidade de sermos doadora. Porque esse exemplo que eu trouxe, de que a dificuldade de dizer não desequilibra a energia feminina, faz com que exatamente nesses pequenos passos que as mulheres estão dando, elas vibrem algo que vai torná-la mais distante da sua essência.
um não com amor, ele traz para a mulher esse fluxo, ele reconecta com esse fluxo da fonte criadora. E ao mesmo tempo salva o próximo. Salva o próximo, entendam que é de uma forma abrangente, porque a mulher ela pode gestar, pode criar no seu útero tanto um filho e se doar para esse filho, quanto qualquer projeto de vida, porque os saberes ancestrais ensinam exatamente isso, que a mulher ela tem a capacidade de realizar algo na vida quando ela está centrada e conectada com o fluxo do seu útero. Porque é o útero que é o berço, que traz a força da vida. Mas se ele, sendo o útero, o berço, e essa fonte de vida, e sabendo que para a natureza existe toda uma ordem a ser seguida, a gente começa a ter protagonismo na nossa vida. Então, nesse lugar de entendermos as qualidades e perceber nas entrelinhas da nossa vida aonde que eu estou deixando fragmentar essa energia de ser, essa qualidade de ser doadora. Eu tenho dificuldade de dizer não? Investiga isso em você. Porque eu tenho certeza que você vai começar a entender a realidade que você está começando a viver agora. Porque você hoje é reflexo das escolhas que você fez. E o primeiro passo para você mudar essa sua realidade é você saber como você está agindo agora. Você está fragmentando essa energia de ser doadora? Eu estou colocando aqui esse momento para que a gente possa examinar, conforme a gente vem despertando, tendo consciência do que é do que são essas qualidades, a gente também fazer esse autoexame, para a gente ter esse processo de autoconhecimento de uma forma mais profunda. Ok? Vamos para frente. E a segunda característica que desequilibra a energia feminina são os problemas ginecológicos. Como eu falei no início da aula, a manifestação de algo no físico está diretamente ligado a algo mais sutil, seja ele de contexto emocional, de contexto mental ou energético. Uma mulher que ela vive a realidade do problema ginecológico, ela está ali fragmentando uma qualidade que é essencial para essa sustentabilidade do fluxo dessa energia feminina. É a qualidade da renovação, a qualidade de renovar a vida. E isso exige da mulher uma postura de deixar morrer algo que é tóxico àquele ser. E isso é válido desde uma escolha como física, como por exemplo, fazer uso do anticoncepcional, que para algumas mulheres ainda transparece ser o mais inteligente e saudável para a vida dela, até o nível mais sutil, como a respeito de crenças e sentimentos que a mulher tem a respeito de si. Tudo isso, se a mulher ela optar guardar, ao invés de renovar esses contextos, ela está intoxicando o ser dela. Então, deixar algo que é tóxico, como que as raízes dos problemas ginecológicos, isso aqui eu estou falando desde o nível de um desequilíbrio, um ciclo desregular, que infelizmente ainda permeia para algumas mulheres como algo normal, e que isso é uma inverdade, tudo isso fica mais difícil quando a mulher ainda não tem clareza do para que ela vive e ainda manifesta aquela determinada realidade feminina. Então, se a mulher ela abre mão de se renovar com o seu ser, essa energia feminina, ela certamente ela se torna um poço de lixo energético, de inúmeras coisas ruins, como por exemplo mágoa, ressentimento. Ela vai guardando, 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 até um dia que esse centro energético dela, que é responsável para renovar, não suporta. Então assim, a mulher que está vibrando uma realidade de algum desequilíbrio ginecológico,
ela inconscientemente ela está negando o feminino. Porque ela deixou exatamente de zelar por esse segundo coração. E é um coração que faz com que ela cocrie a realidade, que ela cocrie a própria vida. Tudo que uma mulher projeta e guarda no seu centro energético do segundo coração, que é o nosso útero, ela vai fazer aquilo se tornar realidade. Ou seja, uma mágoa, um ressentimento, uma crença negativa, se torna tão profundo, é tão real aquilo dali, que o útero, com todo o seu poder, vai fazer com que ela viva aquela realidade de uma forma mais o quê? Palpável. Entende que é um contexto que a gente trabalha desde o nível sutil até o físico. Porque é muito profundo o poder que a mulher tem no ventre dela. Mais uma característica que desequilibra a energia feminina é a falta de libido. Exatamente. A libido é de nossa responsabilidade manter esse elemento fogo laborando dentro do nosso ser. E uma mulher com baixa libido significa que ela está abrindo mão de zelar por uma qualidade que é capaz de transformar a realidade que ela está vivendo. Que é a qualidade de sermos regeneradora da vida. Isso representa exatamente esse anseio pela vida, essa busca por realizar a si os seus sonhos, os seus desejos, mas que para isso ela vai precisar também buscar um caminho para crescer, para amadurecer. E essa a falta de libido que infelizmente inúmeras mulheres vibram, é um sinal de que tem algo bloqueando esse movimento do caminho para o mais da vida. É como bem diz o Bert Hellinger nas suas constelações, quando ele ensina que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Então, percebam que essa qualidade regeneradora é o que é a mola propulsora para poder a gente dar um primeiro passo, para a gente poder melhorar, para a gente se desenvolver, porque a gente quer se realizar. E em primeiro momento, as pessoas atribuem a falta de libido como simplesmente ao ato sexual. Mas ali é o mais palpável. Porque, em essência, significa que a falta de libido é muito mais do que isso. É a falta de sentir esse movimento de querer ir para o mais. Então, quando há uma fragmentação da qualidade regeneradora, a mulher ela passa a cocriar a realidade da vida dela sem almejar sonhos, sem um desejo alinhado com a maturidade que o caminho também exige. Porque para a gente regenerar algo na nossa vida, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Isso significa que ela está cocriando de que forma? Alinhada por uma infantilidade, muitas das vezes por um vitimismo. E isso é o que faz o desequilíbrio na vida dela. É isso que causa um vazio interno. É o típico perfil da mulher que diz que quer o bem-estar da vida, que quer o prazer na vida, que quer se realizar, mas ela não vai e luta por isso. Ela não vai buscar isso, porque ela sabe que ela vai ter que crescer. Entretanto, ela está presa esperando receber. Ela está presa num contexto do inconsciente. Porque ela ainda vibra em algum nível no ser dela, uma menina ferida, esperando ser salva. E uma menina ferida, por um senso, inclusive, natural de sobrevivência, ela se bloqueia para se expor, para desbravar, para crescer, para ir em busca desses prazeres. Porque tem algo que está mais forte nela. Tem algo doendo profundamente nela que faz com que ela se satisfaça com a realidade que ela quer. E ao mesmo tempo faz com que ela escolha até querer o prazer, mas ela escolhe de forma infantil. É aí que tem a porta para poder a mulher viver relacionamentos tóxicos, viver uma realidade profissional sem força para realizar. Por quê? Porque ela
inconscientemente ela está vibrando ali o olhar para o mais, o olhar para a vida por uma perspectiva infantil. Então, a falta de libido, ele é um sinal no corpo físico que infelizmente muitas mulheres vibram e acredita que ela, inconscientemente, tá? Elas acreditam que não são merecedoras desse mais da vida. Merecedoras no sentido de buscar e fazer por onde, verdadeiramente lutar. É até interessante fazer essa análise, porque às vezes as mulheres, mas eu luto tanto, eu faço tanto, mas como que você está fazendo isso? Como que você está lutando? Você está lutando como uma força de maturidade, de uma guerreira madura, ou é a sua menina ferida tentando sobreviver àquela dor? Exigindo da vida os prazeres e o bem-estar, mas em contrapartida não está fazendo um movimento coerente com essa vibração, com essa qualidade chamada regeneradora. Entende que o movimento ele é muito mais profundo, a gente precisa regenerar internamente para poder se conectar com essa qualidade da natureza feminina, para poder conseguir ir e sentir a libido, sentir prazer. Isso é um direito nosso e, na verdade, um dever a ser guardado por nós. Lembra das memórias intrauterinas? Para justamente transmitir pelas memórias intrauterinas aos nossos descendentes que a vida, ela tem sim o seu valor, que ela é válida ser vivida. Vou falar agora da característica das feridas emocionais e como que elas desequilibram a energia feminina. Porque uma mulher que ela guarda no seu ventre as feridas emocionais, ela está ali rompendo, ela opta por isso, por não olhar, por não mexer nessas feridas, ela está ali abrindo mão, ela está rompendo com o exercício da qualidade de ser uma ceifadora, que é justamente aquela mulher que ela vai nas entranhas do seu ser, vai nas raízes mais profundas, buscar sabedoria para olhar para a vida, olhar para o mais, olhar para os desafios e encontrar também a libertação daquele sofrimento. E ela faz isso por um senso de responsabilidade, porque é justamente para evitar que ela manifeste com todo o poder do segundo chakra, do segundo coração, ela manifeste uma realidade de sofrimento. Então a ceifadora é essa sábia que habita em nós, que é capaz de lidar com os obstáculos, com os desafios da vida, e que uma mulher, quando ela abre mão de nutrir essa ceifadora, ela está escolhendo deixar que a autorrealização da vida dela esteja cada dia mais distante de si. Percebem que tudo isso que eu venho falando nessa aula está uma coisa conectada na outra? Que uma qualidade auxilia na manutenção da outra? Pois é. E aqui eu deixo para você que deseja equilibrar a tua energia feminina, que é praticando esse olhar para se projetando nesse grande espelho que a natureza feminina nos dá, que a gente consegue colocar as coisas em ordem na nossa energia de uma forma fluida com essa fonte criadora. E eu espero de coração que esse conteúdo dessa aula tenha lhe auxiliado a começar a ter esse despertar para entender que esse caminho de suprir esses vazios internos que ainda possa estar ecoando dentro de você, ou até mesmo simplesmente esse conteúdo tenha trazido mais força para você poder continuar praticando o que você já faz. Um bom estudo e eu te aguardo na nossa próxima aula.